Vamos nós. Bom, hoje a gente vai fazer o encerramento, então, né, da nossa matéria, que é Fundamentos da Teologia, e hoje eu quero falar sobre a graça, né, esse fundamento. Talvez seja por causa da graça, talvez não, com certeza, por causa da graça é que a gente tem condição de entender qualquer outro tema bíblico, né? A graça que é o motivo, a causa, o motor que move todas as coisas, né? A graça é a razão, né, pelo qual Deus criou todas as coisas, as manteve e as resgatou. Então, a nossa salvação, por exemplo, é pela graça, né? E aí a gente vai ver, ou tentar aqui pelo menos abordar alguns pontos que também não tem como você falar da graça no absoluto, né? Esgotar, explicar de uma maneira plena, porque a graça ela é infinitamente maior, inclusive, eu digo o conceito, os seus efeitos, a atuação, né, do que qualquer capacidade humana. E ela vai muito para além daquilo que o ser humano pode entender. É por isso que o que a Bíblia nos fala a respeito da graça, ainda assim é muito limitada, né? A revelação bíblica. Não porque Deus é limitado a comunicar conosco, né? Mas porque nós somos limitados para receber esse conteúdo tão denso, tão profundo, que de fato, eu não sei nem se na eternidade vai ser possível nós assim entendermos tudo isso, né? Porque eu penso o seguinte, e até uma das aulas que eu vou enviar como aula extra, aí, né, para quem quiser depois assistir, mesmo encerrando aqui a matéria hoje, e essa aula extra aí, por exemplo, eu vou enviar duas, né? E a segunda, que fala a respeito do céu, né, da eternidade, vai inclusive estar abordando sobre essa questão. Nós não poderemos, nem na eternidade, hein, nem no estado de perfeição, nem no estado de pureza, nem no estado de plenitude em relação ao nosso resgate, nem mesmo com tudo isso, nós não esgotaremos Deus, nós não conheceremos Deus de uma forma a estar plenamente sabendo quem é Deus, porque Deus sempre será para nós, mesmo na eternidade, um ser absurdo, um ser admirável, um ser, e ainda muito mais, né, a gente tendo esse contato de uma forma mais próxima de Deus, né, sem essas contaminações do pecado, sem essas limitações do pecado, né, sem essas manchas do pecado, sem essa miopia que nós temos, né? Porque nós sabemos de Deus não é tudo que Deus é, pelo contrário, nós sabemos de Deus assim, uma fagulha, isso porque Ele decidiu se revelar a nós, porque se Deus não fizesse isso, nós estaríamos até hoje numa escuridão, né, absoluta a respeito de quem era Deus. Então, aqui, até Paulo diz lá em Atos dos Apóstolos, para os pagãos, vocês viviam tateando, né? Como alguém no escuro, procurando saber quem era Deus, né? Então, assim, se Deus não traz essa luz, essa iluminação, essa revelação para nós, porque revelação é isso, né? Tinha alguma coisa oculta, misteriosa, e Deus desnudou, descortinou, revelou, né? E essa revelação de Deus, mesmo assim, ela ainda não é absoluta, né? O Paulo, o apóstolo, lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, por exemplo, ele diz que foi levado aos céus, né? Aos céus dos céus, ao terceiro céu ali, e lá foi mostrado para ele coisas que nem ao homem é permitido, é lícito falar. Então a gente fica imaginando, né, o que Deus permitiu que Paulo, né, esse ser humano tão pecador quanto nós todos, viu ali, presenciou ali, né? Coisas que ele disse que eram assim magníficas, ele disse inefáveis, né? A palavra aí que algumas traduções usam, né? Ou seja, indizível, inexplicável, né? Imensurável. Ele disse que não tinha como, e nem ao homem isso foi permitido. Deus não permitiu que Paulo de alguma maneira, e com João, por exemplo, as visões, as revelações que ele teve lá na ilha de Patmos, ali Deus já autorizou João a estar falando, escrevendo, né, para que nós pudéssemos então saber. E é bem interessante, ó, pastor Charles, e o Marciano que está chegando agora também, amado, já chega aí no bondinho andando. Paz, pastor. Paz, meu amado, bem-vindo, boa noite, e vamos lá que... Desculpa pelo para trás. Não, tá tudo certo. Antes, como diz o apóstolo, né, antes tarde do que nunca. E
Aí você pergunta, mas que apóstolo disse isso? Rapaz, tem tanto apóstolo por aí que às vezes eles soltam umas dessas. Aí a gente fala, o apóstolo falou, né? Só não é apóstolo bíblico, mas é alguém aí que diz que é apóstolo. Enfim, voltando aqui, né? E a gente está na introdução, Marciano, você chegou ainda no iniciozinho, a respeito das revelações e tudo mais. Até em Apocalipse, no capítulo 10, não sei se vocês já observaram, mas depois vão lá e confiram lá. No capítulo 10, ali, versos primeiros, né? Verso 1, 2, 3, ali, bem no iniciozinho do capítulo. João nos fala que ele ouviu, né? Algumas revelações de Deus lá, e ele foi escrever, né? Como ele estava fazendo até então. Porque ou ele via, ou Deus mostrava para ele, abria os céus, ora, levava ele nessa dimensão celestial, né? Porque é interessante em Apocalipse, quando a gente lê, João tem hora que ele fala assim, e eu vi no céu, né? Aí tem hora que ele fala assim, eu ouvi do céu. Então, quando ele estava na terra, ele ouvia algumas vozes de Deus e etc e tal, então ele estava na terra, ainda consciente, né? Ora, ele era arrebatado em espírito, que ele fala, ou seja, ficava ali quase que como anestesiado, né, em coma, por assim dizer, e a sua consciência era levada, arrebatada aos céus, e lá, né, Deus desnudava, levava ele para essa dimensão, para essa realidade, porque assim, amados, as revelações de João na ilha de Patmos, que é o Apocalipse que a gente conhece, o que foi mostrado para ele não eram ilusões, não eram ficções, tá? Eram realidades que estavam acontecendo, só que é nessa dimensão, né, que não é essa dimensão terrena, por assim dizer, né? Então, assim, aquilo era abstrato, né, porque eram visões, não era coisa concreta no sentido aqui da nossa realidade, mas não quer dizer que não era uma realidade, pelo contrário. De fato, Deus estava mostrando historicamente, né, o que iria acontecer. Então, algumas coisas, até alguns pensam que aconteceu, algumas coisas lá de Apocalipse e outras vão acontecer, inclusive lá o fim do mundo, aquela coisa toda e tal, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, então, ora ele estava no céu, ora ele estava ouvindo do céu, estava lá mesmo e aqui. E em uma dessas ocasiões, que é o capítulo 10, ele ouviu vozes de trovões, né, falando para ele algumas coisas, como ele tinha ouvido já, e ele foi escrever e ele ouviu assim, ó, não escrevas, né? Ou seja, tem coisas que Deus comunicou, revelou para o apóstolo João e não permitiu que ele escrevesse, ou seja, ainda, amados, né? Tem coisas que vão acontecer que nem o Apocalipse, Deus nem nos revelou. Então, o que Deus revelou para nós em toda a Bíblia é parcial. Tá certo? Porque tem coisas que a gente ainda nem imagina. Talvez, né, não nos foi revelado por alguns motivos, entre eles a nossa incapacidade de compreensão, né, ou como o Paulo disse, né, assim, Deus talvez teria que colocar um espinho na nossa carne para que a gente não se ensoberbecesse. Então imagina só, a gente não sabendo do futuro, a gente já pensa que pode controlar o futuro. Quando perguntaram para Jesus, depois da ressurreição, né, está registrado lá em Atos capítulo 1, Senhor, quando vai ser o fim dessas coisas aí? Qual vai ser o dia? Amados, se Jesus revela o dia, fala o dia, imagina só que bagunça que ia ser isso. Né? O povo sabendo quando. Não sabendo, inventaram um monte de heresia, um monte de coisa aí, né? A vinda de Jesus, marcar o dia, marcar o ano, lugar e tudo mais. Imagina se soubesse. Então, assim, Deus tem seus motivos, né? Todos eles perfeitos, para que não nos revele, nos fale algumas coisas, né? Mas ele, de tudo, ele sabe, mesmo porque ele é Senhor da história, ele é absoluto, não tem absolutamente nada que fuja, né, dos propósitos, dos desígnios de Deus, tá? Então, só para a gente falar o quanto, amados, o quanto ainda nós temos dificuldade, mesmo nós tendo a Bíblia, tendo o Espírito Santo habitando em nós, né, sendo alcançados pelo Evangelho, que nos dá uma mentalidade que pensa parecido com Cristo, né, que nos dá esse gostinho de eternidade, que é a presença do Espírito, ou seja, do próprio Deus em nós,
Na eternidade isso vai ser pleno, né? Deus em todos, né? Como diz, né? Eu no meio do seu povo e tal, aquela coisa toda. Essa plenitude, né? Estaremos desfrutando existencialmente da plenitude daquilo que pode ser experimentado de Deus na eternidade, porque o corpo ele não terá essas limitações. Todas as vezes que Deus, de alguma maneira, por assim dizer, manifestou um pouco mais da sua glória, da sua santidade, da sua beleza, os profetas ali ou desmaiava logo, caiu no chão desmaiado, né? Daniel, por exemplo, ou então ficava apavorados, assustados, vou morrer, porque eu vi Deus. Não é que via Deus diretamente, mas a glória de Deus, a santidade de Deus, e às vezes era apenas um anjo que estava sendo ali, né, que carregava essa santidade de Deus. Então, quando viu o anjo ali com a santidade de Deus, os profetas, é por isso, amados, que eu fico um pouco desconfiado com alguns irmãos, que eles falam de uma forma tão trivial, tão banal, sabe, de que ouviu Deus, do que viu coisas de Deus, de que viu anjo, de que viu aquilo, tudo como se fosse uma coisa tão comum. Amados, quando a gente vê Antigo e Novo Testamento, quando esses homens tiveram contatos, né, um pouco mais intenso com a glória de Deus, o resultado era esse. Pensavam que ia morrer, ficavam apavorados, ficavam doentes, desmaiavam, né? E parece que hoje assim é uma coisa normal, né? Talvez é uma falsa espiritualidade, né? Que as pessoas querem vender, que nem na Bíblia a gente viu isso, né? E vê isso. Mas é a graça que eu quero falar com vocês hoje, né? Então só o Evangelho ele concebe o conceito de graça, tá? Que exclui, ó, a graça exclui qualquer mérito humano para a salvação. Uma certa feita, vocês eu acredito que já ouviram falar do C.S. Lewis, né? C.S. Lewis, ele é mais conhecido pelo filme, né? Do que pelas suas obras escritas, embora o filme seja o resultado de um dos livros, ou de uma coleção, uma série de livros dele, que é o Crônica de Nárnia, né? Então, até quem não é crente conhece o Lewis por conta do filme, mas ele tem diversos livros e tal, era um dos, na época, né? Ele era um dos principais eruditos do mundo, um dos principais intelectuais do mundo. Então a gente está falando aí da Segunda Guerra Mundial, a gente está falando de, sei lá, 70 anos até, eu sou ruim de conta, né? 45 para 2024 dá o quê? Arredonda, se fosse 2025, daria 80 anos, né? Então, 80 anos atrás aí, C.S. Lewis, ele era um dos principais intelectuais do mundo, e aí se converte, tal, né? E começa então a produzir todas essas obras literárias aí. Mas enfim, numa reunião lá, ele já convertido, uma reunião lá entre cristãos e líderes, né? Mundial, e bom, enfim, nos bastidores lá, entre uma palestra e outra, ele viu que tinha um grupo de irmãos lá, de pastores, de líderes, conversando entre eles. E ele se aproximou para saber o que estavam conversando, né? E disse: o que vocês estão aí, né? Conversando e tal. Ele falou: a gente está discutindo aqui, a gente está falando com outro aqui, o que o Evangelho tem que nenhuma outra proposta tem religiosa, de espiritualidade tem. O que é o diferencial do Evangelho, né? O que só o Evangelho ele propõe, ele tem como conceito. Aí ele deu de ombro assim e falou: é simples, é a graça. Só o Evangelho tem um conceito da graça, mas nenhuma religião do mundo, da história humana, tem um conceito de graça. Só o Evangelho que traz esse conceito de graça, né? Que concebe o seguinte: o conceito de graça ele exclui qualquer mérito humano para a salvação, ou seja, o homem ele não moveu uma palha, ele não tem condição de mover uma palha para a sua própria salvação. O homem não tem condição de fazer isso, tá? E aí não é um conceito de negligência, né, que alguns pensam: então, se eu não posso fazer absolutamente nada para ser salvo, como também não posso fazer absolutamente nada para alcançar a bênção, as bênçãos de Deus, porque isso é um engano, amados, religioso, que está na boca, está no meio de muita igreja cristã evangélica, né? Essa ideia de que se você se esforçar, se você obedecer, se você... Eu até ouço aqui na minha região aqui, na nossa região, né? Aqui hoje só tá os capixaba, só tá os espírito santense, né? Acho que fala, né? Capixaba é só quem nasce, parece em Vitória, né? Mas aqui, entre nós aqui, só os espíritos santense, é isso que fala, mano? E corrija isso, senão vai ficar depois uma briga aqui dizendo que eu tô falando errado. Como eu sou pernambucano, então eu sei quem nasce em Pernambuco o que é, né? Quem nasce em Recife o que é. Mas eu acho que é isso aí mesmo, né? Espírito santense.
Então, assim, na nossa região aqui, eu ouço entre alguns irmãos, pastores de igreja, a seguinte ideia, a seguinte formulação, né? Que a obediência gera bênção. E tem mais um negócio lá que eu sempre esqueço. Mas enfim, a ideia é, que vai gerar a bênção é a obediência. Não é bem isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, amados, que por mais que eu tente me esforçar e obedecer, isso não é suficiente para gerar nenhuma bênção de Deus. Porque todas as bênçãos de Deus, elas são provindas da bondade, da misericórdia e da graça de Deus, excluindo qualquer mérito. Aí alguém pode pensar, então quer dizer que se eu não posso fazer nada para merecer ou conquistar ou alcançar nenhuma bênção de Deus, então eu vou viver de qualquer forma, que tanto faz? Olha só como essa pergunta já estava sendo feita na época de Paulo. Porque quando Paulo escreve Romanos, ele vai falar isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí alguns falam, então vou viver de qualquer forma? Ele disse de maneira nenhuma. Né? Então percebe como há essa ideia, esse desequilíbrio, ou eu faço porque eu vou ter uma recompensa, ou se eu não tenho uma recompensa, eu não faço. Mas a relação com Deus não são nesses critérios, são critérios humanos, interesseiros, egoístas. Né? E quando a pessoa pauta a sua relação com Deus desta forma, então quando ele não, no seu entendimento, não é recompensado por Deus, as coisas não acontecem como ele acha que tem que acontecer, porque ele está pagando o preço. Outra frase que a gente ouve muito no nosso meio, você tem que pagar o preço, meu irmão. Aí eu fico pensando, rapaz, que moeda é essa que nós temos para que a gente pague, para que a gente compre, para que a gente mereça alguma coisa vinda de Deus? Deus perfeito, absoluto. Pelo contrário, amados, a Bíblia nos ensina que nós estamos cheios de dívidas e essas dívidas são impagáveis. Por causa do sacrifício de Cristo, que ele sim pagou o preço para nos resgatar, nos comprar novamente, porque éramos vendidos sob o pecado, é o que Paulo fala em Romanos, né? Então estávamos vendidos sob o pecado, éramos escravos do pecado. Então Jesus veio e nos resgatou com o preço do seu sangue. Então isso vale não só para a salvação em si, mas vale para qualquer outro tipo, amados, de benefício, de bênção, sabe? De qualquer coisa que possamos receber de Deus. Nós não fizemos e não temos condição de fazer absolutamente nada para que com Deus fique aí uma relação de mercado, mercantil, de negócio, porque fizemos, trabalhamos e aí recebemos. Não, amados. A graça ela nos ensina totalmente o contrário, né? Tem alguns irmãos que chegam até na loucura, no desespero, alguma coisa, e ora a Deus, Senhor, eu só queria o que eu mereço. Meu Deus do céu, se Deus atende uma oração dessa, mano, a terra se abre, a boca abre rapidinho e ele vai lá para os quintos. Porque o que nós merecemos é isso, amados. Diante da santidade de Deus, todos nós merecemos o juízo de Deus. É o que Paulo também vai trabalhar em Romanos. Romanos é a carta mais teológica de Paulo, onde trabalha essa questão de pecado e salvação, né? De graça, de lei, de dívida, enfim, misericórdia de Deus, né? Essa carta de Romanos aí, ela é o que mais traz para nós essas revelações e esses entendimentos. Então, assim, não é um conceito de negligência, né? Então, assim, se é Deus que faz tudo, se é Deus que opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar, como a Bíblia diz, né? O apóstolo Paulo também que escreveu isso, né? Então Deus é o que opera tudo em todos, tanto querer quanto executar. É Deus, é a graça de Deus. Aí alguns podem pensar, mas o homem não tem nenhuma ação nisso, ele é passivo. Amados, quando nós estudamos a doutrina, por exemplo, da salvação e a doutrina do pecado, né, principalmente, vai falar para nós sobre a condição do homem. A condição do homem é totalmente depravado. Então, esse termo, né, na teologia, a gente chama de depravação total mesmo. A corrupção completa do ser humano diante da santidade de Deus. Então, em Adão, o ser humano foi totalmente corrompido. Se a misericórdia de Deus não o alcança, se a graça de Deus não o sustenta, mesmo nessa condição, ele deixaria de existir. Então, assim, Deus é santo, absolutamente santo.
Aí Deus cria, né, toda a criação, o cosmos e o ser humano e tal, e tudo isso está dentro de Deus. Não é que Deus está em todos os lugares, é que todos os lugares estão em Deus. Não há um só lugar ou algo existente em toda essa criação, visível e invisível, né? Porque nós temos que considerar isso que a Bíblia diz. Há a criação visível e a invisível. O que são as invisíveis? Os anjos, os demônios e, sei lá, mais coisa aí que não se materializou, né? Por assim dizer. E todas essas coisas estão dentro de Deus. Fora de Deus nada existe. Então, por exemplo, o inferno existe em Deus. Satanás existe em Deus. E se move em Deus. Não está fora de Deus. Não tem como estar fora de Deus. E aí alguém pode perguntar, mas se Deus é santo e não pode conviver com o pecado, como então que pode ser isso? Como pode acontecer então essa relação, essa situação, essa condição? É porque há um sangue de Cristo que foi derramado antes da fundação do mundo, é o que a Bíblia vai dizer. Antes da fundação do mundo, o sangue do Cordeiro tinha sido derramado. Isso possibilitou que Deus dissesse haja luz, porque antes ele disse haja cruz. Então, na eternidade, tudo já foi resolvido no sentido de que as coisas iriam ser mantidas para serem resgatadas futuramente. Então, assim, historicamente foi há 2000 anos atrás, aproximadamente, que Jesus veio para derramar o seu sangue. Mas na ótica da Trindade, que não está sujeita ao tempo e ao espaço, mas habita na eternidade, a eternidade é uma inexistência de tempo, né, por assim dizer, não existe tempo, não tem tempo, não é um tempo sem fim, é ausência de tempo. Então, na eternidade, isso tudo já tinha sido resolvido. É por isso que mesmo depois do homem pecar, Deus continuou se relacionando com o homem. Por quê? Por causa da sua graça. Então, a graça de Deus que possibilitou o homem de ser criado, mantido e resgatado, amados. Isso vale para todos, inclusive para os crentes, da mesma forma. Nós vivemos sobre a graça, né, revelada. A humanidade vive sobre a graça aplicada no sentido da graça comum que a gente chama, né? Ou seja, tudo que o ser humano experimenta de bom, tudo que o ser humano, a existência do ser humano é por causa da graça. Esse ser humano reconhecendo Deus ou não, ofendendo Deus ou não, se dobrando a ídolos ou não. Isso não faz diferença, porque Deus é tão gracioso que possibilitou mesmo os pecadores a existirem, a experimentarem coisas boas. Isso é o apóstolo Paulo que fala em Atos dos Apóstolos, por exemplo, né? Capítulo 14, verso 17. Capítulo 17, verso, se não me falha a memória, 28, 29, alguma coisa assim, né? Então, Paulo vai falar para os pagãos, esses dois textos. Para os pagãos, dizendo, em Deus nos movemos, existimos, respiramos, né? O 17 e o 28. O 14 e o 17, capítulo 14, verso 17, Paulo vai dizer também para os pagãos, outro público, mas pagãos também, Deus encheu o mantimento de vocês, deu chuva para vocês, alimento para vocês, encheu o coração de vocês de alegria. Foi Deus que fez isso. Mesmo vocês no paganismo, adorando outros deuses. O que Paulo está dizendo é isso. Deus é Deus da criação, amados. A graça de Deus se estende diante de todo o universo, de todas as pessoas, de todas as criaturas, né? Então é uma coisa que a gente não concebe muito. Por quê? Porque as nossas relações, elas são ensinadas que elas são de mérito. A religião ensina isso, o evangelho não. É por isso só o evangelho trabalha com graça. Só que muitas vezes a gente não entende a graça e aí leva ela para um extremo, nesse sentido que eu falei, né? Então é chamado de hipergraça, que não é a graça bíblica, né? Mas é um conceito que, então vou viver de qualquer forma, porque eu não posso fazer nada mesmo para merecer coisa nenhuma de Deus, então eu me esforçando para viver em santidade, Deus não vai me amar mais. Eu vivendo no pecado, Deus não vai me amar menos. E de fato mas eu não tenho nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. Nada. Eu não posso fazer nada para que Deus me ame menos. Deus ama independente do homem. Deus é amor. Deus nos amou, está lá no passado, de tal maneira, né? Jesus ele disse, vocês não escolheram a mim, eu que escolhi vocês, e vos nomeei, vos enviei para que vocês possam dar fruto. Então nós não escolhemos Deus, foi Deus que nos alcançou, né? Então Deus que enviou seu Filho. O ser humano sempre
fugindo de Deus, obedecendo a Deus. Paulo diz isso também ainda em Romanos, como eu citei, né? Que lá em Romanos tem um bocado de texto referindo-se a isso, que o homem é inclinado, a inclinação do ser humano é desobedecer a Deus, capítulo 8 lá de Romanos, é desobedecer a Deus, amado. A nossa tendência é sempre desobedecer a Deus. Então, quando a gente, eu vivo no centro da vontade de Deus, eu falo, meu Deus do céu, ou essa pessoa não se conhece ou não conhece Deus, ou os dois juntos, né? Essas ideias que a gente vai, sabe, criando, falando nos nossos púlpitos, elas são antibíblicas. Ela tem cunho religioso, tem origem religiosa humana, mas não tem origem de revelação bíblica, por assim dizer. Então, assim, não é o conceito de negligência, tá? Mas é de responsabilidade sobre o presente recebido, né? E que deve ser cuidado e recebido com gratidão, tá? A graça transforma aqueles que por ela foi alcançado. Então, a graça, de fato, não é a permissão para a pessoa viver de qualquer maneira. A graça, ela alcança a pessoa e transforma essa pessoa, vai transformando essa pessoa, né? Então, assim, a condição do homem diante de Deus era de culpa e dívida, né? E dívida eterna. E não tendo nenhum recurso para reverter essa condição, ele foi declarado, então, digno de punição eterna, tá? Mas Deus, em sua infinita misericórdia, esse termo também bíblico, né? Nos fala algo muito interessante, nos revela algo muito interessante no sentido da compreensão. Nos revela o sentido da compreensão. Só a palavra misericórdia. Então, olha só. Infinita misericórdia de Deus. Olha como Deus vai se relacionando. A misericórdia é justamente isso, né? O termo lá, a etimologia da palavra, né? Apesar da miséria do homem, da condição miserável, o amor de Deus, o cordis de Deus, né? Cordis de Deus, o amor de Deus se inclinou para o homem. Então, apesar da miséria, Deus atua com o seu amor, que é a misericórdia, tá? Só para a gente entender aqui o termo. Então, essa infinita misericórdia de Deus pagou o preço para salvar a humanidade. E fez isso por sua graça. Vamos ler o texto, amados? Bora lá, já que vocês estão ao vivo e a cores para todo o Brasil. Vamos abrir a Bíblia aí, em Efésios, capítulo 2. E eu vou ler na íntegra aqui o texto, né? Vou ler todo aqui do jeito que está, sem pegar uma tirinha. Embora a gente podia pegar logo o verso 8, né? Que é o que o povo faz, né? Verso 8 direto. Mas eu vou pegar aí todo o texto para a gente entender melhor e ser alimentado, né, amados? Só a leitura bíblica ela já tem um benefício. Essa leitura assim simples que a gente chama, corrida, não correndo. Essa leitura assim, só a leitura já é material suficiente para que o Espírito Santo possa ministrar os nossos corações. O estudo, a gente vai um pouquinho além, né? Mas a leitura já é benéfica. Efésios capítulo 2, verso 1 ao 10, hein? Os irmãos acompanham aí, tá? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha como Paulo começa. Vocês foram ressuscitados, né? E quando vocês foram ressuscitados, vocês estavam na condição de mortos. Vocês estavam mortos diante de Deus, nas ofensas e pecados. Lógico que ele está falando isso aqui, a morte espiritual, né? Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Quem está falando isso aqui é Paulo, amados. Paulo está se incluindo nisso. Aí a gente pega a história de Paulo, um judeu exemplar, alguém que tentava com todo zelo, com todas as suas forças, sinceridade, honestidade, ser uma pessoa assim correta, queria atender à lei de Deus. Ele escreveu isso em Romanos capítulo 7, né? Falando do seu zelo, do seu empenho, da sua dedicação, do seu esforço, sabe? Com todo o pedigree religioso, né? Talvez se fosse hoje, Paulo falaria, eu sou filho de pastor, né? Um dos fundadores da Assembleia de Deus. Eu me batizei aos 12 anos de idade, frequentava escola dominical, né? Ia para vigílias e montes e tal. Então ele ia dar todo esse pedigree, mano, todo esse currículo vitae que a gente quer dar, né? Oh, meu Deus do céu, quando eu ouço uns negócios parecidos assim, eu falo, oh, meu pai, mano, religioso puro, não tá equivocado em relação à graça de Deus, quem é Deus e tal, né? Vai falando, eu leio Bíblia 3 vezes no ano, e não sei o que tem, já li não sei quantas vezes a Bíblia, amados.
Teve um tempo que eu contava também, né, quantos dias eu tinha faltado na escola dominical desde que eu me converti. Eu contava também quantos livros eu lia por mês ou por ano, quantas vezes eu lia a Bíblia por ano. Aí chegou uma hora que eu falei, que bobagem, meu Deus do céu. Que bobagem. O que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Eu acho que isso é contra mim ainda. Essas carteiradas que a gente dá, né? Sou pastor há tantos anos, estou na igreja desde o que... porque tem uns irmãos assim, que eles são antigos mesmo, não passaram no dilúvio, mas pisaram na lama, né? Antigos, dinossauro da fé. E penso que essas coisas assim, elas são elas são uma vantagem, não é? Mas isso é contra nós. Porque nós deveríamos, se temos todo esse histórico, essa coisa toda, deveríamos ser um ser humano melhor, um discípulo de Cristo melhor, e nem sempre é, né? Então olha só como essas carteiradas elas vão vindo contra nós, né? Então não é vantagem não, é melhor ficar pianinho mesmo, colocar tudo ali nos pés da cruz e humildemente, né? Como o Miqueias escreve lá acho que é capítulo 7, verso 8, me ajudem aí, amados, antes que a gente continue aqui, se vocês puderem dar uma folheada na Bíblia aí, acho que é Miqueias, capítulo 7, e aí, pastor Charles, agora eu vou descobrir se você está arrebatado dormindo ou não, hein, varão, que tá no silêncio, sem microfone, sem vídeo, às vezes dá uma arrebatada aí, momentânea, né? Vamos ver, se o pastor responder agora é que ele está acordado, ó. Eita, agora eu coloquei em prova, hein? Ah, tamo junto aí, estamos aqui, ó. Ainda bem. Mas, Marciano, se achou aí, amado? Miqueias, acho que é 7:8. Vê aí se é isso mesmo, né? O Senhor te declarou homem, o que é bom, o que o Senhor pede de ti, é isso? Abre o microfone aí, amado, se puder. E se puder falar também. Estou pegando na memória. Ele te declarou homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça. Isso, aí. Ó minha alma, não te alegres o meu respeito. Não é esse não. Não, amado, não é não. Veja se não é mais para baixo ou mais para cima. Não é não. Vê se é mais para baixo ou mais para cima. Vamos lá, então deixa eu correr aqui. De repente eu te dei a referência errada, né? Eu falei Miqueias 7:8. Vamos ver, vamos pegar junto. Já que eu dei a referência agora, a gente tem que descobrir. Tá ao vivo ainda, se eu não achar, vai ficar feio para mim. Mas faz parte também, né? Miqueias. Eu falei 7:8, não é? 6:8. Também é 6:8, tá? Capítulo 6 e verso 8. Agora sim acertamos. 6:8. Agora sim, né? Então deixa eu ler aqui. Ele te declarou homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Então é isso, amados. Andar humilde com Deus, né? Entendendo que se de alguma maneira, amém, pastor, é isso mesmo, né? O pastor está dizendo, eu concordo, é assim mesmo. O amém é isso, né? A gente precisa, amados, entender que por mais que a gente venceu alguns pecados, por mais que nós tenhamos alguma compreensão a respeito de Deus, por mais que tenhamos experiências pessoais com Deus, né, coisas assim profundas e únicas e tal, ainda que nós sejamos usados por Deus, né, pelos dons, coisas do tipo, amados, nada disso diz respeito a nós e a nossa fidelidade. Não é porque eu oro mais, não é porque eu me consagro mais, não é porque eu sou mais santo, não é porque eu sou ungido, essas bobagens todas, amados, é porque a graça, a pura graça, a infinita graça, a maravilhosa graça de Deus, de uma maneira inexplicável, atua sobre nós. É isso, amados, não é o nosso respeito, não é por causa de nós, é apesar de nós. Se fosse por causa de nós, Deus estava falido, amados, a igreja nem existia. E nós, como homens, a gente tenta destruir a igreja de Cristo durante 2000 anos, a gente está tentando fazer isso. Ela só resiste porque é a graça de Deus, né, diante de nós. E voltando então, em Efésios capítulo 2, nós paramos no verso de número 3, né? Vamos continuar no 4. Ó. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Vejam as expressões, amados. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. A salvação não é por causa da fé, amados. Não é a fé que nos salva. O que nos salva é a graça. A fé é o veículo que nos conduz. Sois salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês. É dom, é presente, é dádiva de Deus. Não vem das obras. Porque senão, amados, a gente ia se tornar pior do que Satanás, né? Então, não vem das obras para que ninguém se glorie. Se tem os homens se gloriando, mesmo não sendo pelas obras, imagina se fosse. Então ia ser gerado muitos satanases, né? Então, se não é, ou se não sendo pelas obras, já há o orgulho humano, amados, imagina se fosse. Então, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, as boas obras não salvam. As boas obras, elas não compram uma bênção de Deus sequer. As boas obras, elas não são para salvação. Elas não salvam. Elas são para os salvos andar nelas, porque elas foram preparadas de antemão para que nós então pudéssemos praticá-las, como resultado da graça de Deus em nós, não para que nós pudéssemos alcançar de Deus algum benefício, amados. Tá? Então, no estudo sobre a salvação é abordado os aspectos do processo da salvação, que são justificação, regeneração, santificação e glorificação. Esses termos são termos técnicos, teológicos, né? Eles dizem respeito ao processo da salvação na vida humana. Então, o homem primeiro foi justificado. Por que ele foi justificado? Porque ele estava no estado de condenado. Justificação é o inocentar do culpado. Então, o cara foi declarado culpado no tribunal de Deus. Culpado. Pena, morte eterna. Só que ele foi justificado, ele foi inocentado. Foi atribuído a ele, na verdade, a justiça, não dele, mas a justiça de Cristo recaiu sobre esse homem, esse ser humano. Nós, no caso. Então, foi os méritos, a obra de Cristo. O justo justificando os injustificados porque estavam punidos, que éramos nós. Então, recai sobre nós o mérito de Cristo, né? Olha só, amados. Então, nós não tínhamos a condição nenhuma de nos redimir de nenhum pecado, por menor, entre aspas, que fosse. Eu não tenho condição. Eu posso dar minha vida, amados, no campo missionário. Eu posso pegar todos os bens e dar aos pobres. Eu posso fazer o que for. Andar de joelho lá, não sei quantas léguas, como diz meu sogro, né? Não é quilômetro, conta em légua. Até hoje eu fico meio, às vezes, confuso quanto é uma légua. Mas, né, pode fazer o que for, mano. Pode dar dízimo, pode fazer campanha atrás de campanha, pode renunciar um bocado de coisa. Nada disso, amados, pode fazer com que uma bênção de Deus recaia sobre nossa vida. Nada, os recursos acabariam. O Salmo diz isso, hein? O salmista diz que todos os recursos deste mundo não poderiam salvar uma única pessoa. Todos os recursos da criação não poderiam resgatar uma única pessoa. Mano. Então, nenhum esforço humano, todos os esforços humanos, não tem condição de comprar mais nenhuma bênção de Deus. Mano. Não tem condição. Ah, mas eu sou fiel, eu dou dízimo, e eu tenho vida de oração. E isso você acha, nós achamos que isso faz com que Deus olhe para nós de uma forma especial, amados? Não. São os olhos graciosos de Deus. Não é nós que alcançamos a graça de Deus. Entendeu? Não é daqui para lá, é de lá para cá. Né? Então, os olhos graciosos são de Deus. Não é a pessoa que achou graça em Deus. Vocês entenderam que o negócio é invertido? Né? Então, vamos lá. Eu lembrei agora, tem um jargão aí. Vocês conhecem a LBV, Legião da Boa Vontade?
não tem tanta expressão como tinha há 20, 30 anos atrás. Né? Legião da Boa Vontade é uma ramificação do Espiritismo, né? Legião da Boa Vontade, o Paiva Neto, eu nem sei se ainda é vivo, era um dos, ou era o líder, né? Tinha programa lá na Bandeirantes, no Canal 13, aos sábados, pela manhã. Isso aí eu estou falando lá em 99, quando eu me converti, na década de 90, né? Aliás, tinha aí, e tinha um jargão, né? Como que era, meu Deus do céu? As bênçãos de Deus para os homens de boa vontade. Eu acho que era mais ou menos assim, né? Era o mote deles, né? O jargão deles, a frase lá deles era essa, né? Para os homens de boa vontade. O finalzinho era isso. Aí pego, porque alguns pegam o texto lá de Lucas, por exemplo, capítulo 2. Vamos ler o texto, né? Lucas capítulo 2, que fala da vinda dos anjos para anunciar lá o nascimento. Deixa eu ver se eu pego aqui. Capítulo 2 mesmo. Para anunciar o nascimento de Jesus, né? É o verso 14. E esse texto era pego de uma forma distorcida, como muitos textos bíblicos são, tá? Então, quando a gente pega aí na boca dos irmãos aí um monte de fala e citando como se fosse texto bíblico, quando você vai lá conferir o texto bíblico, fala, rapaz, não está escrito mais isso não, é diferente. Vou dar um exemplo aqui, tá? Antes que vocês aí tentem prestar atenção aqui, ó. Por exemplo, vocês já ouviram falar, amados, pastor Charles, o Marciano, vocês já ouviram falar, assim, de púlpito mesmo, né? Muitas vezes, que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento? Já ouviram alguém falar isso, pastor Charles? Já ouviu, amado? Me ajuda aí também para confirmar, para ver se eu não estou todo errado. Ou só eu e o Marciano está errado aqui. Ele está confirmando. Se eu errar, tu erra junto aí, viu, mano? Né? Que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Não está escrito isso, amados. Miqueias 7:19. Está escrito que os nossos pecados são lançados nas profundezas do mar. Então, onde acrescentar o mar no esquecimento, pelo amor de Deus? Vocês estão percebendo que muita coisa é falado, como estando escrito, quando você vai lá ver o texto, não existe. Às vezes não existe nem o texto nenhum, nada. Então, por exemplo, 2:14 de Lucas, está escrito o seguinte: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Não são homens de boa vontade. A boa vontade é de Deus para com os homens. O homem não tem boa vontade, amados. Chegaram para Jesus um dia e disse: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde: por que me chamas bom? Só existe um que é bom, é Deus. Aí alguns perguntam: mas Jesus não é Deus? Jesus não era bom? Mas quem estava se aproximando de Jesus não o reconhecia e não o via como Deus. Via como um rabi, um líder religioso, um judeu, aquela coisa toda, né? E Jesus corrigiu, disse: o homem não é bom. A essência, a natureza do homem é má, continuamente. Né? Como eu disse, Paulo lá em Romanos vai tratar isso aí de uma forma muito clara, em vários textos na carta aos Romanos. Né? O homem é mau, do alto da cabeça à planta dos pés, amado. É só coisa ruim. A boca é igual um sepulcro aberto. Né? Então, assim, a língua só destila veneno. Os olhos dos homens é só cobiça. Os ouvidos é só para absorver coisa que não presta. Então, o homem, na sua natureza, é essa total corrupção. O homem é corrupto em todos os sentidos que vocês possam imaginar que essa palavra pode ser aplicada. Corrupto, né? E tal. Então, só para a gente entender, a gente precisa compreender essa dinâmica aí, senão é tudo distorcido, né? Então, a justificação é isso, né? Deus foi lá e inocentou o homem que era culpado. A regeneração. Então, olha só, foi preciso que no homem fosse gerada uma nova natureza, amados. Porque essa estava tão corrompida, tão perdida, que ela não poderia ser salva. Vocês sabem que o velho homem não se converte, né? Não há conversão para o velho homem. A Bíblia diz que o velho homem ele é morto. Ele é crucificado, ele é sepultado. Isso tem que ser diariamente. Então, essa velha natureza, o velho homem não se converte. Ele é crucificado, morto, sepultado, e aí uma nova natureza é gerada nele, que é um novo homem, que é um novo nascimento. Né? É por isso que ainda tem os conflitos.
Porque o velho homem ainda está aqui, ó, nessa realidade. Paulo vai dizer lá em Gálatas, o conflito, né, capítulo 5, versos 16 e 17, o conflito que existe dessas duas naturezas vivendo simultaneamente, né, um querendo fazer a vontade de Deus, que é a nova natureza, e o outro sempre querendo fazer a vontade daquilo que é contrário à vontade de Deus. O velho homem, a inclinação dele é desobedecer a Deus, ele não pode fazer outra coisa. Essa natureza corrompida não obedece a Deus, não tem condição, amados, de agradar a Deus. A nova natureza aqui, ó, que é vivificada pelo Espírito, né, que ela provém do sacrifício de Cristo, né, que é a natureza de Cristo compartilhada e gerada em nós, aí é essa sim, que ela em Cristo Jesus, ela é aceita a Deus. Em Cristo, por causa de Cristo, por meio de Cristo. Então Jesus é que tem todo o mérito, amados, tá? Nessa dinâmica. E aí você tem, eu estou falando dos processos, né? Os aspectos do processo da salvação: justificação, regeneração, santificação, que também é uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas, tá? E ele fala, André, mas sou eu que oro, sou eu que jejuo, sou eu que leio Bíblia, sou eu que evito isso, evito aquilo. Sim, por que nós fazemos isso? Porque a graça de Deus que nos dá a condição de fazer isso. Não é pelos nossos esforços humanos, não são... Porque assim, a religião, ela tem um limite, ela pode fazer com que o homem tenha alguns comportamentos, né, éticos, morais. Então a religião, ela consegue adestrar o homem. É por isso, amados, que as nossas igrejas, muitas vezes, elas pecam, elas erram, quando elas querem conduzir as pessoas por meio de regras, né? Por meio de imposições, proibições. Eu não estou dizendo que não deve haver, tá certo? Esses limites colocados, né? Como, na verdade, sendo, ó, isso aqui é uma cerca. Se você passar daqui, você vai se arrebentar todinho. Então não é uma proibição pela proibição. Quando você proíbe, amado, sem a pessoa ser um novo nascido, essa proibição ela tem um limite. Essa pessoa vai pular a cerca. Agora, quando a pessoa ela é nascida de novo, ela enxerga a cerca, ela decide não ultrapassar. Se por um motivo ou outro, né, ela vai lá e pula essa cerca, ela se arrepende e volta. Não por um medo, não por uma ameaça, não por uma punição, mas por uma consciência de que pecou contra o seu pai. Então é muito mais a consciência em Deus, né? A santificação é muito mais você se limpar todo dia do que não se sujar, porque o homem se suja todo dia. Só que o cara santo não é o cara que nunca se suja, é o cara que sempre se lava. Tem uma diferença nisso, né, amado? Então, quem nunca se suja? Ô, amados, não tem como. Não tem como, todos os dias, né? Todos os dias nós temos algo que ofende Deus, sem exagero, todos os dias. Ou por meio do que falamos, ou por meio dos nossos comportamentos, né? Ou por meio dos nossos pensamentos, ou por meio dos nossos sentimentos. Ninguém escapa disso nunca na vida, ninguém. Os apóstolos, então, nem se fala. Quando Jesus foi ali em João capítulo 13, registrado, né? Foi lavar os pés dos apóstolos lá, dos seus 12 discípulos. Pedro disse, não, não vai me lavar coisa nenhuma, não. Aí Jesus disse, se eu não te lavar, tu não tem empate comigo. Então lava tudo, cabeça e tal. Ele desequilibrado, né? Ele já estava mostrando que está tudo desequilibrado. Aí Jesus disse, não é necessário lavar, não. É só os pezinhos mesmo. O resto está limpo só. É só os pés. É que vocês estão andando ainda nessa vida aqui, vocês ainda carregam a poeira aqui do pecado, então é só os pezinhos para você ser lavado aí. Né? Já purifiquei o resto. Só os pés. Jesus então estava mostrando de alguma maneira ali, ainda que por figura, né? Possivelmente ele estava mostrando isso. Ó. Vocês precisam se lavar. Vocês inevitavelmente vão se sujar, não tem como. Nós somos como garças, amados. Vocês sabem que a garça tem aquela perna fina, comprida, né? Embora isso esteticamente até alguns confirmam, né? Perna fina, comprida assim, ó, e anda no lamaçal, né? No pântano, nos lagos sujos, só que a sua plumagem é branquinha, mano. Então assim, Jesus purificou, de fato, só que pelo motivo de estarmos ainda nessa vida,
termos ainda essa condição conflituosa do velho homem, ainda temos pensamentos que não devíamos ter, ainda que a gente tem falas que não deveríamos ter, nós temos pensamentos que não deveríamos ter, ações que não deveríamos ter e sentimentos que não deveríamos ter. Então, por 4 vias aqui, ó, pecamos. Falar o que não deve, pensar o que não deve, fazer o que não deve e sentir o que não deve. Isso aqui às vezes até é desconsiderado por muitos, né? Nem identifico isso aqui, ó. Porque há muitas pessoas, muitos irmãos, muitos discípulos de Cristo que carregam sentimentos no seu coração e são sentimentos pecaminosos, amados. Não perdoa um, tem mágoa do outro, de alguma maneira tem desconfiança, tem inveja, tem ciúme, enfim, são vários sentimentos que nós abrigamos no nosso coração e como são sentimentos, eles não são mostrados muitas vezes, né? Como a religião nos ensina a usarmos máscaras, a termos comportamentos, né? Enfim, como eu disse, a religião nos adestra. O Evangelho nos transforma de uma maneira profunda. A graça de Deus age no invisível, age lá no âmago, lá nas raízes, amado. Então a graça de Deus trabalha o interior, né? Isso que a gente precisa dar muita atenção, senão a gente vai se perder todinho nessa hipocrisia religiosa e aí vai se criando os orgulhos, né? Porque aparentemente, socialmente, religiosamente, igrejeiramente, eu vou dando conta ali daquilo que a gente estabeleceu, aí a gente vai criando os orgulhos, né, mano? Aí a gente vai julgando que os outros são infiéis a partir da nossa fidelidade, mas a nossa fidelidade no sentido mais religioso de comportamento. Então eu vou para a igreja, eu vou em todos os cultos, eu estou em todos os trabalhos, eu oro tanto tempo, aquela coisa toda, eu evangelizo, eu faço boas obras, eu entrego cesta básica, eu vou entregar marmitex para aqueles que estão no contexto de rua, eu faço isso, visito hospitais e vou fazer visita e tal, e a gente vai, amados, acumulando esses méritos, né? Na consciência, muitas vezes, a gente não fala isso, que a gente não é tão doido assim. Tem uns que é doido e fala. Mas a maioria de nós, assim, é endoidado, mas é um endoidado controlado que a gente não vai falando essas besteiras muitas vezes, né? Mas a gente vai, amados, inconscientemente acumulando essas coisas. E a gente, diante de Deus, às vezes se sente até injustiçado, viu? Né? Mas não é possível. Eu estou tanto tempo aqui, ó, nunca transgredi nenhum mandamento, e aí vem um aí todo torto, Deus abençoa. São os irmãos mais velhos do filho pródigo, né? Que tem essas falas e esse sentimento, né? Tipo, ó, o Senhor nunca me deu nada. Como não deu nada, meu Deus do céu? Lê a parábola, lá está escrito lá que o pai repartiu para os dois a herança. É que um desgraçou lá na vida, mas o outro também tinha recebido, não desfrutava porque é religioso. E ainda ficou ressentido quando a bênção de Deus alcançou o outro que desgraçou tudo, o desviado. Ah, eu nunca saí da igreja. Eu estou 200 anos na igreja, como eu falei, as carteiradas que a gente dá. Ah, eu sou pastor, eu dedico minha vida e tal, e cuido de gente, faço isso, faço aquilo. E aí, amados? Diante de Deus é todo mundo desgraçado. Né? Nós não geramos nenhuma graça diante de Deus. Nenhuma bênção nós merecemos. E tudo que Deus nos dá é igual. Olha, tem várias parábolas que Jesus contou a respeito disso, hein? Lá do, acho que é capítulo 22, se não me falha a memória de Mateus, do servo incompassivo, que o cara estava devendo lá uma dívida impagável. O cara podia viver várias vidas, não tinha condição de pagar o valor lá que devia. E o rei disse, ó, não deve mais nada, esquece isso aí, tá tudo certo, volta lá, toca a sua vida. Aí o cara desce assim nas escadas, pá, aí encontra lá um conservo que devia uma mixaria. Trabalhava uns dias lá, pagava ele, tava tudo certo. Uma mixaria mesmo, uma coisa assim de... É que eu não vou lembrar agora, mas o homem devia, acho que umas 12 toneladas de prata e o cara devia 400 gramas. Menos de 1 quilo. Menos da metade de 1 quilo, mano. Só pra gente ver a proporção. Olha o que um perdoou. Uma coisa impagável. E o outro era uma mixaria. E ele falou, não, você vai pra prisão. Enquanto você não pagar, você não sai de lá. Nem deu condição pro cara gerar renda, porque se pôs na prisão, como que ia trabalhar para pagar o cara? Né? Aí quando o rei ficou sabendo, disse, não, chama ele aqui. Aí, vem cá, eu não perdoei toda aquela dívida lá, você não devia fazer igualmente e perdoar o outro? Né? Mas então Jesus vai ensinando pra gente como que a gente, é assim, com Deus é na graça, agora quando é pro outro é na lei. Né?
Então tudo é errado, mas a gente não entende o que é graça de Deus, né? Então a graça de Deus é a fonte, tá? A salvação é a fonte de tudo isso, né? Ou seja, da justificação, da regeneração, da santificação e da glorificação. Romanos 6 e 23, vamos lá, Romanos 6 e 23. Esse texto ele é muito objetivo e diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, é até quase uma redundância, não estou falando que é redundância, mas é quase uma redundância aqui, né? Dom gratuito, porque se é dom é gratuito, é presente. Presente não é pago, se é pago não é presente, né? Então, o presente de graça, né? O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, olha como Paulo ele vai dizendo, qual é a recompensa do pecado? É a morte. Então, o salário do pecado é a morte. E nós trabalhamos, e quem trabalha deve receber o que trabalha. Isso é justo, vocês não acham justo, amados? O cara trabalhou, não tem que receber? Eu já trabalhei e não me pagaram algumas vezes aí, é ruim pra caramba. Trabalhou, se esforçou, fez o serviço, acordou cedo, gastou energia, comeu marmita fria, aguentou um monte de coisa, foi lá, fez o serviço, o cara ganhou dinheiro em cima de mim e depois ele não me pagou. Isso é ruim demais, é uma sensação ruim, viu, amados? Não sei se aconteceu isso com vocês, mas comigo já é muito ruim. Mas assim, a Bíblia diz aqui que Deus é fiel. Não, o cara trabalhou, ele vai pagar. Só que qual foi o trabalho do cara? O pecado, ele gerou o pecado, ele produziu o pecado para Deus, né? Então o salário do pecado é a morte. Então o que ele merece, qual é a paga dele? É a morte. Porque a única coisa que ele produziu e gerou foi pecado. Só que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? Então Deus dá ao homem, mesmo ele não gerando, não produzindo, não trabalhando, não se esforçando, não fazendo absolutamente nada para merecer, porque é um presente de Deus, né? E o texto vai dizer isso. Entre outras definições de graça, tem a seguinte, eu acho muito interessante essa daqui, né? Porque graça, geralmente a gente ouve ou lê aí nos livros de teologia, né? É o favor imerecido. Graça é o favor imerecido, não merece. Mas aqui é a mesma coisa, no fundo, mas eu acho que fica um pouco mais claro. Ó. O que seria a definição de graça? Uma das possibilidades de definir o termo, o conceito graça, é a bondade genuína e favor não recompensados. Ou seja, Deus ele nos abençoa, ou seja, com a vida, com a saúde e principalmente com a salvação, porque isso é a bondade genuína de Deus. E ele faz isso de uma maneira a não ser recompensado por isso. Amados, nós podemos fazer o que for. Nós nunca vamos retribuir o que Deus fez por nós. Eu não consigo devolver, mas em medida nenhuma, mínima medida, em relação ao que Deus fez por nós, enviando seu Filho para morrer por nós, nos salvar, não tem condição. Minha relação com Deus deve ser de amor e gratidão. Nunca essa relação de uma tentativa de merecer alguma coisa, amados. Não deve ser isso. Às vezes a gente compara isso, às vezes é com os nossos irmãos, uns com os outros, né, que a gente acha que nós merecemos mais do que os outros, e a gente questiona a Deus de vez em quando, Senhor, eu estou aqui pregando Tua palavra, eu estou aqui me renunciando dos prazeres aqui pecaminosos, eu estou aqui dedicando minha vida, dediquei os melhores anos da minha vida e eu estou nessa condição, e esse aqui todo torto e tal, e o Senhor abençoa ele. Às vezes, mas dependendo das circunstâncias, a gente faz essas comparações, às vezes a gente não fala. Às vezes na oração fala, às vezes não fala, mas no coração, lá no íntimo, muitas vezes a gente pensa isso, né? E tal, mas a gente, talvez, eu nunca fiz isso com o irmão e tal, nunca fiz isso nessa comparação. Aí a gente faz isso com o ímpio. Está aí, ó, filho do Satanás aí, ó, com saúde, prosperando, não passa esse perrengue que eu passo, não tem essa... Né, parece que a grama dele é mais verde, né? Tem essa conversa, né? A grama dele é mais verde do que a minha, parece que ele não tem problemas no casamento, os filhos dele são abençoados, saudáveis, o cara tem tudo de bom e eu aqui... E a gente às vezes aí faz essa comparação, né, mas por que a gente faz essa comparação? Porque a gente tem essa relação com Deus de merecimento. Porque a gente construiu isso. Isso não é só nosso, não. Lá atrás, lá o Asaf, Salmo 73, amados, ele falou isso também. Ele falou, Senhor, parece que no aperto na morada desses filhos de Belial, aí, esses filhos do cão,
Eles parecem que não passam aperto nenhum, e eu aqui nesse perrengue todo. Eu estou usando aqui palavras mais contemporâneas, né? Mas a ideia é essa, né? O Asaf falou, ó, não tem condição não, e aí? Eu estou aqui tentando ser fiel ao Senhor e passo dificuldades, e esse aí que é declaradamente uma pessoa que desobedece o Senhor, blasfema do Senhor e coisa e tal, e está tão abençoado. Diga aí, Marciano, pode falar, amado. Ah, sim, tranquilo, obrigado, varão. Tem 5 minutinhos aqui. Marciano disse que eu tenho 5 minutos. Passar disso é de procedência. Mas vamos lá. Então, só para a gente entender, amados, como que é esses nossos sentimentos, né? Então é isso, a graça de Deus é essa bondade genuína e favor não recompensado. Então a gente não vai recompensar Deus nunca pelas coisas que Ele, por nós, tem feito, fez e fará, né? Faz e fará. Então, graça não é tratar a pessoa como merece. Graça não é tratar a pessoa como ela merece. Porque eu disse, se fosse para tratar a gente como nós merecemos, amado, era canequinha de enxofre e fogo. Né? Se fosse tratar o ser humano como ele merece, seria juízo. Então, a graça não é tratar a pessoa como ela merece, nem tratá-la melhor do que merece. Também não é isso. A graça de Deus não nos trata melhor do que merecemos, tá? Mas a graça de Deus é tratar graciosamente, sem a mínima referência dos méritos da pessoa. Então, quando Deus nos abençoa, Ele não faz menção da nossa obediência para Ele nos abençoar. Quando Deus nos dá livramento, nos dá alegria, enfim, nos dá qualquer manifestação da sua bênção, Ele não faz isso levando em consideração os nossos esforços e merecimentos. Ele faz isso porque Ele é bom, ponto final, mas porque Ele é gracioso, ponto final. O que passa disso é heresia, o que passa disso é antibíblico, o que passa disso é anticristo, tá? Então a graça de Deus acompanha a sua justiça na redenção, né? Que Cristo Jesus operou na cruz do Calvário. Então olha o que está escrito em Romanos, capítulo 3, nós falamos do 6, né? Mas o capítulo 3 de Romanos, verso 24 e o 25. Então, Romanos 3, 24 e 25. Porque todos, desculpa, é o 24, tá? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O 25. O qual Deus propôs para propiciação, essa palavra propiciação é muito importante. Então, propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, olha o que Paulo vai falar nesse texto aqui. Tá? Como a graça de Deus acompanha a sua justiça nessa redenção que Cristo Jesus operou por nós na cruz do Calvário. Então, o texto aqui deixa muito claro que não tem nada a ver com a gente, né? Nem antes, nem durante e nem depois, amados. Tá? A graça de Deus não é apenas a justificação do pecador, né? Mas uma nova natureza gerada nele. Portanto, o transforma paulatinamente na imagem de Cristo. E aí tem 2 textos aqui que eu não vou ler para ganhar o tempo, mas vocês anotem e depois confiram lá, leiam lá, tá? 2 aos Coríntios 3 e 18, 2 aos Coríntios também, só que 5 e 17. Então, 2 aos Coríntios 3 e 18, 5 e 17, né, vai falar sobre essa nova natureza, sobre essa continuidade, né? Gradualmente o Espírito Santo vai trabalhando em nossas vidas, né? Nos regenerando, né? Nos moldando segundo a imagem de Cristo, para a glória de Deus, gerando em nós uma nova criatura ou criação e tal, né? Enfim, eu vou depois fazer uma segunda chamada em off aqui, a gente vai nos nossos bastidores bater o nosso papo, se vocês quiserem, claro, né? Mais 10 minutinhos, talvez 15. Mas assim, eu quero deixar recomendado, né? Como está ainda gravado aqui, transmitido ao vivo e gravado para os demais que vão assistir, vocês têm um material lá, tá? Leiam porque tem um texto interessante, tem um conteúdo interessante, com referência bíblica e reflexões que, né, o conteúdo da aula, se desse tempo a gente ia continuar. Então os alunos, vocês aqui ao vivo e os alunos que vão assistir depois, leiam lá, tá? O conteúdo, o PDF, o arquivozinho que está lá no grupo. Se não acharem, me fala e eu envio novamente lá, tá? Mas aqui a gente encerra, no caso, nossa aula transmitida ao vivo, né? E aí vou fazer outra chamada para os irmãos que quiserem voltar aqui para a gente bater um papo nos nossos bastidores, né? Isso só é prerrogativa, só é direito daqueles que participam aqui ao vivo, né?
Aí a gente tem um segundo tempo aqui só entre nós aqui, sem gravações, tá? Mas lá no grupo eu fico à disposição também.